Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui com mais um episódio do Pod Bênção, trazendo uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai edificar a sua fé. E hoje eu quero falar um pouco sobre o véu que separava, já não separa mais. É uma palavra muito poderosa e eu acredito que se você entender essa palavra, Deus vai mudar a sua vida, a sua maneira de orar, a sua maneira de ver a palavra, a sua maneira de ver a ação de Deus vai ser transformada se você realmente entender essa palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 50 e 51, que diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Veja que no momento ali que Jesus entrega a sua vida, o véu que separava a presença de Deus da humanidade é partido ao meio, para que nós todos viéssemos ter acesso por meio da morte de Jesus Cristo. Para a gente conhecer esse véu, a gente tem que dar uma passeada lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, ali depois que o povo sai do Egito, que Moisés é usado como libertador e guia o povo ali a caminho da terra prometida. Deus fala com Moisés para fazer o tabernáculo. E nesse tabernáculo, lá em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8 e 9, Deus fala: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Veja que Deus fala com Moisés: olha, faça um tabernáculo, faça uma arca da aliança, que eu, a minha presença, eu vou habitar no meio de vocês. E no Êxodo capítulo 25, no verso 22, continua falando: ali sobre a tampa, aqui Deus está falando para eles sobre a arca da aliança, onde ficaria a presença dele. Olha o que Deus fala: ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Veja que eram pessoas exclusivas que entravam na presença de Deus. Esse véu separava a presença de Deus do resto do lugar, separava o lugar santos dos santos. Era só onde os sacerdotes entravam. Os sumos sacerdotes entravam uma vez no ano na presença de Deus para entregar sacrifício para o perdão de pecado dos povos. Lá em Hebreus, no capítulo 9, do verso 1 ao 8, traz a explicação para nós aqui no Novo Testamento. O autor aqui nos explica como era essa adoração no Antigo Testamento, antes da morte de Jesus, antes do sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 1 ao 8. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para a adoração e também um santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santos dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso, e vai falar que algumas coisas que estavam dentro da arca. E era só pessoas exclusivas que entravam, meus irmãos, neste lugar. Eram pessoas exclusivas que entravam na presença de Deus. No verso 6 ele continua: depois de tudo isso preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Veja, irmãos, que era só o sumo sacerdote que tinha acesso à presença de Deus. A humanidade, o resto da humanidade, não tinha acesso a essa presença de Deus.
Por isso que quando você entende o que é esse véu se rasgando ao meio, é esse véu que tapava ali os santos dos santos, é esse véu que ficava na frente ali posto para tapar a presença de Deus, onde só pessoas exclusivas entravam na presença de Deus. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença do Senhor. Mas aqui, quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz, esse véu que tinha ali na frente é rasgado ao meio, para que eu e você hoje temos acesso, por meio de Jesus Cristo, à presença de Deus. E aqui no verso Hebreus, no capítulo 9, do verso 11 ao 15, o autor vai nos trazer o entendimento da nova aliança, como é o acesso dessa presença hoje. Olha o que diz a palavra de Deus. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia, irmão. Olha que palavra mais poderosa. Por isso, irmãos, que quando a gente fecha os nossos olhos e entra em oração, nós temos que ter em mente que nós estamos diante do trono da graça. Não é apenas fechar os olhos, é saber que aquele véu que impedia a humanidade de entrar na presença de Deus foi rasgado ao meio, e quando você fecha os olhos e entra em oração, você está diante do trono de Deus, você está falando com o eterno Criador. Quando você lê a palavra de Deus, tem um Espírito Santo que habita no seu coração. A presença de Deus que antes habitava ali num lugar feito por mãos humanas, hoje ele habita no seu coração através de Jesus Cristo, através desse sacrifício feito na cruz, onde Jesus carrega uma cruz pesada e derrama até a sua última gota de sangue ali no madeiro, por mim e por você, para que esse véu fosse rasgado e nós hoje, toda a humanidade que aceita Jesus Cristo, que recebe Jesus como único e suficiente Salvador, converse diretamente com Deus, com o Criador de todas as coisas, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que ama a humanidade de uma forma tão grande a ponto de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Olha o tamanho do amor de Deus, é imensurável, Na verdade, nem tem tamanho. É um amor, imerecido pela humanidade. É o amor ágape, Então, esse é o sacrifício de Jesus. Isso é o véu que se rasgou. Era o véu que impedia a humanidade de entrar, mas hoje não tem mais esse véu, irmãos. Então, a gente tem que aproveitar esse acesso que a gente tem hoje. Por isso, a oração de um justo surte muito os seus efeitos, a palavra vai nos dizer. E um justo é aquele que é justificado pelo Senhor. Então, meus irmãos, quando a gente se ajoelha para orar, a gente tem que ter em mente, estamos diante do trono da graça, estamos falando com Deus e Ele sempre responde. Mesmo que Ele demore a responder, mesmo que às vezes Ele fique em silêncio, porque o silêncio de Deus é cuidado, o silêncio de Deus é resposta. Ele está trabalhando no silêncio. Às vezes a gente ora, às vezes a gente fala com Deus e aquela resposta demora. Mas Deus, irmãos, Ele trabalha no escondido. A gente não vê, mas Deus, Ele nunca está parado na vida daquele que ora, na vida daquele que está aproveitando esse acesso que vê a humanidade através de Jesus Cristo. Então esse é o véu que impedia e já não impede mais eu e você de entrar nessa presença gloriosa. E eu quero concluir aqui em Hebreus, no capítulo 10, no verso 18 ao 20. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Eu e você não temos mais que ofertar sacrifícios para Deus ali, porque o sacrifício eterno já foi feito ali através de Jesus Cristo. Um único sacrifício de uma só vez. Só cabe a mim e a você a receber esse sacrifício para termos acesso. E no verso 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, tenha confiança, não duvide não. Quando você fecha os seus olhos, não é algo normal, é algo sobrenatural quando você fecha os seus olhos para orar. Não é algo normal como você fala com alguém. Não, irmãos, você está entrando diretamente na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. E no verso 20,
por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então aquele véu, Ele nos abriu um novo caminho, a nova aliança, uma nova chance para toda a humanidade entrar pelas portas dos céus através de Jesus Cristo, por meio desse sacrifício maravilhoso, né, que a gente vê, que todos conhecem a Jesus Cristo, esse sacrifício que Ele fez a ponto de derramar todo o seu sangue para salvar a humanidade. Amém? Então, irmão, tenha em mente esta palavra. Quando você for orar, lembre desta palavra. Não é algo normal fechar os olhos e orar. É algo sobrenatural. Você está acessando os céus. A sua oração, a sua voz está chegando aos ouvidos de Deus. A sua oração verdadeira, de coração, ela sobe aos céus como incenso cheiroso nas narinas de Deus. E Deus abre os céus e derrama da presença no seu coração. Derrama do Espírito Santo na sua vida. Então aproveite. Não deixe de orar todos os dias. Não deixe de acessar esse lugar, né, que foi aberto por meio de Jesus Cristo. Acesse esse lugar todos os dias, que eu creio que a sua vida vai mudar. A oração, ela é poderosa, mas tem que ser feita com fé, tem que ser feita racionalmente, entendendo que quando você ora, você está diante do trono da graça. Então fique com essa palavra na sua mente. Que Deus te abençoe e até mais.